Olá, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre estruturas de repetição, que são os laços de repetição. Nós vimos já o laço enquanto, que em Python é o laço while, que é útil em muitas situações, mas para alguns casos ele pode ser substituído pelo laço do tipo para, que é o for em Python. O for ele é mais prático de ser empregado do que o while quando eu quero variar o valor de uma variável dentro de um intervalo. Por exemplo, tem uma variável i, eu quero repetir o laço fazendo o valor dessa variável i a cada iteração, cada passagem do laço, e recebendo um valor dentro de um intervalo, por exemplo, de 0 a 10, ou entre 100 e 200, entre menos 5 e 5, qualquer intervalo de valores. Por uma situação dessas, o laço para ele é mais prático porque tem uma sintaxe mais simplificada. A sintaxe do for em Python é a seguinte: for a variável de controle do laço, que eu não preciso criar essa variável antes, ela não precisa ser inicializada antes, ao contrário do while. Vocês devem lembrar que eu tinha que iniciar, por exemplo, i com 0 antes de chegar no while. Então aqui for i in range, ou seja, isso aqui, ó, para cada valor i contido no intervalo, range é o intervalo, né? E aí eu vou, primeira forma, eu só coloco um número entre parênteses no range. E aqui vamos printar o valor da nossa variável i para vermos o que está acontecendo. O que mostrou? Os valores de 0 a 9. Por que de 0 a 9 se eu coloquei 10 aqui? Quando eu não defino o valor inicial, i começa com 0. Isso é automático. E as formas que nós usamos aqui, né, o i começou com 0. O valor default, o valor padrão para o intervalo, o valor inicial padrão para o intervalo é 0. E o que eu coloco entre parênteses é o final do intervalo. Mas isso é um intervalo fechado no início e aberto no fim. Ou seja, dentro de uma notação matemática, é um intervalo que vai de 0 a 10. Tá? Mas não inclui o 10. Tá? Então é de 0 a 10 menos 1. Inclui o 0, mas não inclui o 10. Se eu quiser fazer de 0 a 9, aí eu teria que alterar aqui colocando 11. Tá? Então, percebam vocês que eu sempre vou ter aqui no range, né, um valor, tenho que colocar no range um valor após o último que eu quero para essa variável i. E aí, então, vai ser repetido o que está dentro do laço, que no caso é esse print, né? Para cada valor i contido no intervalo de 0 a 11 menos 1, incluindo ambos. Né? Ou de 0 a 11, incluindo 0 e excluindo o 11 nesse intervalo. Bom, a segunda forma de usarmos o for i, e aqui a variável não precisa ser i, pode ser qualquer variável, né? Sei lá, for j in range, ou seja, para cada valor j contido no intervalo, eu colocar dois valores entre parênteses, e aí eu vou definir o início e o final do intervalo. Por exemplo, se eu fizer em range 5, 10, o que nós vamos... um descuido aqui, eu fiz o laço com J e printei aí, né? Tem que printar o J. Então nós temos aqui, né, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos ver de novo. Por que 5 a 9? Porque é o intervalo que inclui o primeiro valor, que automaticamente é 0 se eu não informar. Se eu informar só 1, eu só estou informando o final do intervalo.
e exclui o último, ou seja, é fechado no início e aberto no final. Dessa forma, né, eu posso escolher, usando esse formato aqui, eu posso escolher um valor inicial qualquer para o meu intervalo. Por exemplo, vou fazer aqui, ó, menos 5, quero mostrar de menos 5 a 5. Então, tenho que botar inicial menos 5, incluído, final 6, excluído. Então, ó, tenho valores de menos 5 a 5. Certo? Dentro desses valores aqui, que eu estou definindo, não precisa ser valores literais, não precisam ser constantes numéricas. Eu posso usar variáveis para definir o valor. Vamos jogar isso num script, em que eu vou ler o início. E o fim. Vamos botar aqui, ó. E aí eu vou fazer um for e in range, vai do início ao fim mais 1. Porque se eu quero ver de 0 a 10, eu vou ter que dizer que começa em 0 e termina em 10, né? Portanto, o final do final do intervalo, que não é inclusivo, tem que ser 11, mas de 0 a 10 nesse caso, né? Tá, vamos ver isso. Vou salvar aqui. Início 2, fim 20. Então, fez aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até o 20. Porque incluiu 20, porque eu coloquei 20 mais 1. Outra alternativa, né, eu posso ainda definir o passo, o step, né, nesse intervalo. O por padrão, vamos lembrar, padrão no for range, se eu colocar um valor só, esse é o fim do intervalo, exclusivo, né? O início, o valor padrão, se eu não informar, é 0. O valor final eu tenho que informar, esse não tem como. A variação do i dentro do intervalo é de 1 em 1, por padrão. Ou seja, se eu colocar o for i em range 10, vai de 0, começa 0, que é o padrão para início, a 9, variando de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu não quiser que essa variação da variável i, né, o passo dentro do intervalo não seja 1, eu posso informar um terceiro parâmetro aqui no range, um terceiro valor entre parênteses, que é justamente o passo. Então, por exemplo, aqui 2. Então, eu estou fazendo um for, está indo do intervalo do início informado até o final mais 1, né? O último vai ser o fim, de 2 em 2. E aí está mostrando i. Então, vamos lá. Início 1, fim 11. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Porque aí está indo de 2 em 2, em vez de 1 em 1. Eu poderia fazer, por exemplo, quero somar todos esses valores aqui, para depois mostrar a soma dos valores. Para isso, a gente precisa de uma variável, que é uma variável do tipo somadora, né? Então, uma variável somadora é uma variável que eu vou começar com 0, o nome da variável tanto faz, e aí eu vou
somar o i a essa variável soma. Eu estou acumulando, é uma variável acumuladora também, como é chamado, né? Uma acumuladora é uma variável que começou com 0 e aí eu estou sucessivamente somando valores a essa variável. Tá? Então vamos ver nesse caso aqui. Se eu colocar aqui entre 20 e 30, 20, 22 está pegando os valores, obviamente, para mim ver o resultado, eu vou ter que printar. Tenho que dar saída para esse valor. Então, por exemplo, entre 20 e 30. 20, 22, 24, 26, 28, 30. A soma 150. Então, essa variável soma é uma somadora ou um acumulador, né, em que começa com 0 e vai sucessivamente acumulando, ou seja, somando a ela valores para se obter um total. Outro tipo de variável comum com laços de repetição são variáveis contadoras. A somadora eu estou acumulando valores, contadores eu estou contando ocorrência de algo. Por exemplo, quero contar quantos valores tem dentro desse intervalo. Obviamente, tanto para soma como nesse exemplo para o acumulador, é uma progressão aritmética, eu teria como calcular, né, o tamanho do conjunto muito facilmente sem precisar de um laço para isso. Tá? Eu quero contar... Vamos fazer o seguinte, eu vou contar quero contar quantos valores dentro do intervalo são múltiplos de 10. Então eu vou precisar de uma variável contadora, vou chamar de cont, vou começar com 0, e aí vamos testar aqui. Quero saber se o i, que é o valor que está sendo alterado dentro do intervalo, é múltiplo de 10. Como é que eu testo se é múltiplo de 10? Resto da divisão por 10 for igual a 0. Se o resto da divisão de i por 10 for igual a 0, eu vou incrementar o contador. Vamos lá. Vamos exibir o cont agora. Então, vamos pegar aqui. Início 10, fim 30. 10, 12, 14. Como o passo é 2, eu comecei num par, está pegando os pares dentro do intervalo, a soma 220, conte 3. Encontrou 3 múltiplos de 10, que é o 10, o 20 e o 30. Então, a variável somadora serve para acumular valores de um conjunto e variável contadora serve para contar ocorrências de algum evento, de alguma situação. Tipo, no caso aqui, estou contando quantos valores são múltiplos de 10. Vamos aproveitar e vamos usar o laço for para fazermos uma conversão de base numérica. Vocês devem estar vendo em introdução à computação ou vão ver logo, né? Conversão entre bases, né? Valores em binário, valores em hexadecimal, valores em decimal. Nossa base que nossas culturas usam, né? Humanos nós usamos base decimal, os números decimais de 0 a 9. O computador é uma máquina binária, trabalha com zeros e uns, então todos os números são formados por zeros e uns. Como o número binário são muito grande, muitas vezes nós, da computação, abreviamos para um formato mais simplificado, que é o hexadecimal. Se vocês ainda não viram, vão ver logo a introdução, e aí já temos um script aqui que vai fazer a conversão. Então, vamos, por exemplo, ver os valores de 0 a 100, como é que fica em decimal, como é que fica em hexadecimal e como é que fica em binário. Então, vamos fazer um for e em 0 a 100. Em range, o que eu tenho que pôr aqui? Se eu quero de 0 a 100, inclusive o 100, 101. Né? E aí vamos printar o i. O print, quando boto o valor, ele vai mostrar em decimal. Por exemplo, se eu tenho aqui a variável i, o valor dela é 727. 127. Né? Eu dou um print i, está mostrando 127. É um valor em decimal. Né?
Para mostrar em outra base, tem diversas opções, mas assim, o mais simples é a função format. Format, tu passa a variável e aí coloca a base B para binário. Então, ó, 127 em binário é 1. Tá? Se eu tiver aqui o i, vamos botar um i com 12. Né? 12 em binário é 1100, que é 8 mais 4, 12, né? Mais 0, 12. Ele não mostra zeros à esquerda. Né? Embora em binário é muito comum e muito útil exibirmos também os zeros à esquerda. Então, se eu quiser mostrar, por exemplo, com um número de 8 bits, eu vou preenchendo com zeros à esquerda, eu vou botar aqui à frente do B 08B. Isso aqui está dizendo o seguinte: eu quero exibir esse valor em binário usando 8 bits, preenchendo à esquerda, se for necessário, com 0. Então, 00001110. Tá? Feito. Com isso, nós temos, então, como... Vamos digitar aqui. Ops. Que eu tenho aqui? Eu botei print. Format. Coisas que acontecem, né, quando se faz ao vivo as coisas. Agora sim. Eu tinha dado um print no print, né? Então agora sim, eu tenho aqui os valores de 0 a 100 em decimal e em binário. Claro que a gente pode ver assim que desalinhou o decimal. Por quê? Porque o decimal eu não estou definindo um número de dígitos para ser exibido. Então até 9 ocupou um dígito, de 10 a 99 ocupou 2 dígitos e 100 ocupou 3 dígitos. Eu posso ajeitar isso usando um format também. Né? Eu quero então o i em decimal com 3 dígitos. E aí é base decimal. Nesse caso aqui eu estou mostrando o i em decimal com 3 dígitos preenchendo com zeros e o i em binário com 8 dígitos preenchendo com 0. Então aí ó, ficou tudo alinhadinho, né? Em decimal e em binário. A outra base é a hexadecimal. Se eu quero mostrar em hexadecimal, eu uso o x, porque hexa e x em inglês é x, né? Então é muito parecido, assim, né? X sounds like hexa. Então 7f, né? Hexadecimal tem 16 dígitos de 0 a F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ele mostrou a letra, quando tem letra, ele exibe a letra em minúsculo, a não ser que eu bote o X maiúsculo. Né? Então aí ficou 7F, que é o que normalmente se usa para hexadecimal. Se eu pegar aqui o I é 10, 10 é A, hexadecimal, mostrou A. É interessante também preenchermos, né, para ficar sempre com 2 dígitos. Então vamos mostrar também aqui o valor do i em hexadecimal com 2 dígitos. Vai ficar um negócio bem interessante aqui, um script pequenininho aí, duas linhas, e que criou para vocês uma tabela de conversão de decimal, decimal binário e hexadecimal, os valores entre 0 e 100. Se quiserem valores maiores, podem alterar aqui no range, né? O início, fim, passo, como a gente viu. A única coisa, se forem usar valores maiores que 255, 8
bits não é suficiente, então eu teria que aumentar aqui para uma quantidade maior de bits, né? Porque o maior valor que pode ser representado inteiro em 8 bits é 255. Então com isso a gente faz uma interdisciplinaridade da nossa disciplina de algoritmos de programação com a disciplina de introdução à computação. Ok? Então com isso nós temos o que precisamos aí para laço de repetição em Python, num primeiro momento. Temos outras coisas que serão aprofundadas na próxima aula, né? Break, continue. E aí vocês podem agora, então, né, feita a leitura dos textos que eu disponibilizei e assistido os vídeos, fazer o homework com os problemas que eu deixei para vocês resolverem no URI Academic. Entra lá no URI, com o login de vocês, vai lá no Academic, escolhe a disciplina e tem o homework de laços de repetição. É isso, bom trabalho para vocês.